Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de estudos durante a época da minha universidade, quando eu fiz o curso de nutrição. Então, antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte do canal. Vai aqui embaixo e clica no botão vermelho escrito inscrever-se, depois ativa o sino e assim você vai poder acompanhar os conteúdos que eu posto por aqui. Vou começar contando de acordo com o começo do curso e algumas coisas que eu evoluí ao longo do curso em relação à maneira como eu encarei os estudos. De cara, uma das coisas que eu fiz desde o princípio do curso é a questão de assiduidade nas aulas. Dificilmente eu faltava, tá? Então era uma frequência ali, a presença, até porque faltar, né, fazia você reprovar na matéria. Se você tivesse uma quantidade de faltas que era permitido, ok, mas se passasse daquilo, você já era reprovado, independente de nota. Logo, né, por esse motivo até, você não podia faltar muito, mas eu não ficava faltando até não passar esse limite para não perder. Não, eu não faltava quase nada mesmo, porque eu não queria perder as aulas, os conteúdos, porque isso só iria me prejudicar como pessoa que estava ali para me formar profissionalmente, para justamente no futuro ser um bom profissional, com uma bagagem, né, teórica que eu só iria ter assistindo às aulas e aprendendo cada dia mais. Então esse é o primeiro ponto. Assistir às aulas, prestar bastante atenção. Eu tirava bastante dúvida. No começo, pela minha timidez assim, né, eu meio que evitava ficar perguntando, levantando a mão assim. Mas eu acho que logo no primeiro semestre, até porque eu me tornei líder de sala, eu acabei tendo essa coisa de me expor. Aí eu meio que tirei essa barreirinha. Então eu perguntava na sala, na aula ali durante, né, a explicação e tal, ou deixava para perguntar antes do professor começar a aula ou depois, enfim, em algum momento eu tirava dúvida. Ou seja, tire dúvidas. E eu tirava bastante dúvidas, até demais, até demais. Mas eu estudava, as dúvidas vinham e eu precisava tirar as dúvidas. Na verdade, basicamente, né, as dúvidas surgem quando você estuda bastante. Porque se você não estuda, você não vai ter dúvida de nada, né? Então se você estuda, você meio que fica, nossa, mas será que isso aqui é? Preciso confirmar. Será que é isso assim mesmo que eu estou pensando? Preciso ver. Ou então, esse termo aqui que eu vi aqui no livro eu não entendi bem. Preciso ver com o professor, com a professora. Então você só vai ter dúvidas se você estudar. Então naturalmente, como eu me dedicava bastante, né, as dúvidas vinham e eu queria me cercar realmente de todas as dúvidas, porque eu sabia que logo mais iria ter uma avaliação, uma prova, e que vai que tem alguma pergunta envolvendo justamente aquela coisa que eu tinha ali, ó, de dúvida. Imagina, eu ia ficar com muita raiva depois de saber que eu errei uma questão que era exatamente uma coisa que eu tinha dúvida, mas é uma dúvida besta, é uma dúvida que não vai ser importante. Não, então eu perguntava justamente porque eu achava que era importante tirar qualquer dúvida que fosse. Durante as aulas, né, então, prestava bastante atenção, anotava tudo e mais um pouco. Porque assim, na universidade, né, os professores, eles utilizavam bastante o recurso de slides. Eles usavam também o quadro, tá? Então era tanto o quadro, mas também muitas vezes os slides. E aí você pensa, né? Os slides são recursos que muitas vezes o professor disponibiliza depois para a turma. Lembro que teve, assim, acho que uma professora só que não disponibilizava as aulas, os slides. Mas tirando uma, assim, que eu me lembre, todos os outros disponibilizavam. Ou seja, dava-se a aula e aqueles slides que foram utilizados, depois a gente tinha pra gente utilizar como estudo. E aí já entra uma outra dica, tá? Estudar os slides era uma coisa que eu fazia, porque para e pensa, se o professor preparou aqueles slides, aquela aula, e logo depois ele vai montar uma prova, é muito provável que na prova vai ter o quê? Conteúdos que ele abordou na aula e obviamente nos slides, que fizeram parte da aula. Então, estudar os slides era algo fundamental, então fica aí a dica, porque era algo que, obviamente, eu sempre fazia, estudava os slides. Só que ter os slides em mãos, isso acaba também gerando, de repente para algumas pessoas, uma sensação de conforto. E aí a pessoa pensa, eu estou vindo para as aulas, não falto.
eu presto atenção nas aulas, não sou de ficar conversando muito. Tenho os slides e eu vou estudar os slides, vou ter esse compromisso. Então eu não vou anotar muita coisa, porque eu já vou ter os slides. Na minha opinião, isso daí é um perigo, porque você pode entrar em uma zona de conforto e você ficar limitado a estudar os slides, porque você sabe que vai ter os slides em mãos e você fica só naquilo e não anota nada e acredita que apenas assistir vai ser o suficiente, já que você tem, né, um conteúdo à parte que é os slides para você depois revisar. Só que nem sempre nos slides você tem exatamente toda a fala do professor. Vamos supor, o professor coloca lá em um slide, às vezes tópicos, às vezes alguma imagem que o professor explica. Então aquela explicação do professor ou da professora não tem necessariamente no slide. Ele vai ler algumas coisas, mas outras coisas vão ser faladas. E é aí onde eu me pegava e anotava, porque seriam justamente os complementos, informações adicionais que o professor estaria falando, mas que não estariam presentes nos slides. Então eu anotava. E obviamente quando era algum conteúdo dado em quadro ou falado, né, eu também anotava, porque era aquilo, eu precisava documentar por escrito tudo que eu achava interessante, importante, para justamente eu estudar depois, porque essa coisa de confiar na memória é muito complicado, até porque a gente tem várias disciplinas, alguns semestres mais, outros semestres menos. Teve semestre que eu tive umas 10 disciplinas, então é muita coisa. Se você ficar nessa de, eu vou me lembrar de tudo, eu acho muito difícil, tá? Então você às vezes pode até estar prestando atenção, mas depois você esquece. E aí, para que eu tenha a chance de, né, guardar, arquivar as informações para eu justamente usar depois como material de estudo, eu tinha que anotar, para justamente ter esse material depois de estudo. Então vamos aos livros. Na minha universidade, né, na área da biblioteca, eu visitava bastante, eu utilizei bastante desde o primeiro semestre. E é isso, caia nos livros, porque muitas coisas você vai se aprofundar e vai realmente ter mais segurança, né, sobre o assunto quando você vai para os livros. Na minha universidade, né, logo no início das aulas de cada semestre, os professores de cada disciplina entregavam, né, algumas folhas com o plano de ensino, a ementa, e aí nesses papéis tinha lá referências bibliográficas que eram justamente referências que a própria universidade disponibilizava. Ou seja, ali a gente já tinha livros que a gente poderia usar como base de estudos e que seriam livros que eu acredito que todos, né, eu acho, já estariam disponíveis na universidade. Ou seja, você já sabe onde você pode buscar um livro, um material didático que você poderá usar de estudo para justamente estudar sobre aquela disciplina. Como o livro de uma universidade, né, você pega emprestado e depois você precisa devolver, não adianta você estudar riscando com marca-texto. Primeiro porque não pode, né? Mas mesmo que pudesse, não seria viável, porque você vai marcar uma coisa que depois você vai ter que devolver o livro. Então geralmente a gente marca para poder a gente justamente ter acesso depois ao livro e ver o que a gente marcou que é de importante. Como a gente tem que devolver o livro, não adianta você ter marcado uma coisa que você depois não vai ter acesso mais. Outra pessoa vai pegar aquele livro e tudo mais. Então o que eu fazia? Eu pegava o livro, sentava numa mesa, uma cadeira lá, pronto, e pegava um caderno, uma folha em branco e começava a anotar. Aquilo que supostamente eu iria marcar com o marca-texto, na verdade eu escrevia em uma folha de caderno, porque essa folha de caderno ficaria comigo. Tanto é que teve disciplina aí, que até hoje eu tenho guardado, 40 páginas escritas de coisas que eu escrevi durante aquele semestre daquela disciplina apenas. Ou seja, em uma disciplina só, eu tenho ali umas 40 páginas anotadas só de uma disciplina. Então você imagina o quanto que eu não anotei de várias outras disciplinas, né? E isso daí, gente, é uma coisa que eu realmente me orgulho, porque assim, é dedicação. Eu acho que é compromisso. Muita gente não vai ter paciência de fazer isso. Eu tô falando aqui, obviamente, da minha rotina de estudos. Estou compartilhando isso porque talvez alguma coisa que sirva, né, de inspiração, tá? Mas você vai saber o que é que vai funcionar melhor pra você. E isso funcionou pra mim. E essa parte aí de anotar aquilo que eu achava interessante dos livros é um ponto alto que eu considero, porque eu considero realmente que essa coisa de eu ler primeiro no livro
Aí eu assimilava, reconhecia aquilo que era importante. Só isso daí eu já estava usando o meu cérebro para identificar o que era importante, né? Quando eu passava isso para o caderno, o ato de escrever fazia com que eu repetisse aquelas informações que eu considerei importantes. Então isso aí já era um ato de ajudar a fixar ainda mais as informações. E aí pronto, esse ato de você ler, reler, transcreve isso para um caderno e aí depois você usa aquele material que você teve ali de escrita no seu caderno como estudo. Então esse ato de ler, reler, repetir, repetir é o que ajudava a mim, pelo menos, né, a fixar os conteúdos. E aí tem uma coisa que qualquer universitário, né, passa, que são a questão da Xerox. Não é à toa que na minha universidade, por exemplo, logo no térreo, já tinha uma empresa lá que fazia as Xerox, de tanto que é um recurso que os universitários utilizam. E aí aquilo, é uma Xerox que você vai usar ali o que? 10 centavos, 15 centavos por página, depende, né? Mas é um pouquinho que você depois vê que é muita coisa, é muito dinheiro que você acaba dispondo para tirar Xerox. E aí o que acontece? Eu usava Xerox basicamente em algumas situações, como por exemplo, quando o professor trazia algum material que o professor tinha pessoal, que era às vezes um livro que não tinha na universidade, que o professor tinha, né, como gosto pessoal e que o professor achava que era uma didática fácil de entender, enfim. Aí o professor trazia, né, aquele material e sugeria que quem quisesse, né, tirasse Xerox. Então o que eu fazia? Tirava Xerox. Então eu tirava Xerox de coisas desse tipo. Quando tinha algum livro que o professor trazia que não tinha na universidade, quando tinha algum material que não fosse livro, mas que era algo, né, em papel, impresso, algum artigo, enfim. Então eu usava esses momentos também que eram necessários para tirar as Xerox, que também me serviriam depois como base de estudo. Aí falando em Xerox, tinha uma outra coisa que acontecia até com uma boa frequência, que era da gente ter provas de outras turmas que já cursaram aquela disciplina que a gente estava cursando. Era assim, a minha turma de nutrição foi a terceira turma de nutrição na minha universidade. Então quando a gente começou, já haviam duas outras turmas. Por exemplo, quando a gente começou ali no primeiro semestre, tinha uma turma que já estava no segundo semestre e uma outra turma que estava no terceiro semestre, entenderam? Então qualquer disciplina que a gente cursasse ali, já tinham duas turmas que já haviam cursado aquela mesma disciplina. E aí alguém ali na sala tinha contato com alguém de alguma dessas outras turmas, pegava uma prova, de preferência de alguém que tivesse saído bem, né, com a nota, e aí pegava aquela prova, pedia, obviamente, a pessoa dava a prova para tirar Xerox, e aí essa pessoa vinha com essa Xerox e falava, gente, eu tô com uma Xerox aqui de uma prova dessa disciplina, de uma pessoa que tirou, sei lá, 9, então foi uma pessoa que foi bem, quem quiser, para poder servir como estudo, tá aqui. Então, um monte de gente ia lá também e tirava Xerox. E eu também, obviamente, aproveitava e tirava Xerox também. Mas se você pega uma prova de alguém que, sei lá, valendo 10 tirou 9, tirou, enfim, uma nota muito boa, é uma base de estudo. Até porque aquele professor daquela disciplina, se for o mesmo que o seu, né, o professor ainda, ele vai muito provavelmente fazer uma prova bem parecida. Eu nunca tive uma prova igual a alguma prova que eu tinha tirado Xerox. Isso eu acho que nunca aconteceu. Uma prova igualzinha. Mas com certeza, né, alguma questão ali ou outra, às vezes era bem parecida. Fora isso, né, a gente já tinha ali a oportunidade de conhecer a didática daquele docente, no sentido de como é que ele cobra, como é que são as questões, como é que é a abordagem nas questões. É muito difícil, é mais tranquilo. E é um exercício também, né? Você vê ali a pergunta, tapa a resposta, vê como é que você responderia, aí depois você vê a resposta que a pessoa deu e vê se a pessoa acertou e se você de repente acertaria, né? De acordo com o que você iria responder. Então é um exercício já para você se preparar para a sua prova de fato, que vai acontecer em algum momento. Só que também tinha uma outra forma de estudo, que era a questão de artigos científicos, que você que é da área de saúde, né, no caso aí, né, da área da nutrição, vai se envolver com isso, ou pelo menos deve, né, porque saber ler, interpretar artigos científicos, para mim foi muito importante. Obviamente, né, que eu não tinha esse hábito antes de começar o curso, porque eu não era da área da saúde ainda, mas quando você entra, e eu tive essa experiência, eu vi que era algo que
era muito importante e que acaba realmente sendo parte do dia a dia de estudos, mesmo ainda quando eu era estudante de nutrição, mesmo ainda não sendo um profissional de fato formado. As minhas primeiras experiências com leitura de artigos científicos já foi no primeiro semestre, só que foi assim, tinha alguma professora que dava, né, algum artigo pra gente ler, e aí a gente tirava xerox, só que eram artigos, né, em português. E até aí tudo bem, porque já era um começo, né, porque assim, artigo científico, geralmente, né, os artigos com mais embasamento, com mais respaldo, são aqueles artigos que acabam sendo escritos, né, em outras línguas, como é o caso do inglês. Mas, em todo caso, tem muito artigo que também é feito em português e que também é bom. Então, logo no começo, eu ainda não tinha essa vivência de ler artigos em inglês, não. Eu tive essa vivência, né, de alguma professora dar algum artigo em português, eu tirava xerox, estudava, então eu já tinha ali já um contato inicial com artigo científico, mas não ainda tanto de, eu buscar artigo científico. Era mais assim, algo que de repente era dado, a gente lia e era meio que já o começo. Com o passar do tempo, aí já tinha até professor que acabava dando dica de como é que a gente buscava artigo científico em sites, porque é aquilo. Quando você não conhece, você tem que ter um começo, né? Um por onde começar. Então logo, acho que no segundo semestre, né, acho que tinha um professor que ele ensinou isso, de como é que a gente poderia buscar artigos científicos na internet. E assim eu fui, de pouquinho em pouquinho, né, indo depois em casa, na internet, fazendo as minhas próprias buscas de artigos científicos. E aí, com o tempo, eu comecei a me aventurar na busca de artigos científicos em inglês. Para quem já, nesse momento aí, né, de repente, já domina o inglês, pelo menos nessa questão de leitura, beleza. Não era muito o meu caso, mas eu já tinha uma base de inglês, porque querendo ou não, né, no colégio, geralmente a gente tem inglês, né? Então, ou é inglês ou é espanhol, mas inglês, geralmente todo mundo vê um pouco, nem que seja na escola. Então, alguma base eu tinha. E pelo menos pra mim, essa questão de pelo menos ler, eu até conseguia, até porque eu percebi uma coisa muito bacana. Todo mundo fala isso, né? Que quando você quer aprender inglês, você, sei lá, de tanto ouvir uma música, você acaba aprendendo, né, as palavras. Então, realmente isso é verdade. Nos artigos científicos, gente, eu aprendi muita palavra lendo artigo científico em inglês. Obviamente que no começo, quando você não entende uma palavra, você tem que ver no tradutor o que significa. Só que de tanto que você vê aquela palavra no tradutor, uma vez, duas vezes, três vezes, pronto, você decora. E aí quando você vê aquela palavra de novo em outro artigo científico, você já sabe que aquela palavra significa isso. E aí quando eu me dei conta, eu já estava lendo frases, linhas e linhas, parágrafos de um artigo científico em inglês e eu estava entendendo tudo, ou basicamente, né, o contexto do que estava sendo escrito. Então essa coisa dos artigos científicos eu tive uma experiência muito bacana, primeiro porque eu achava as leituras muito enriquecedoras, era um diferencial porque nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo tem essa dedicação de querer entender, às vezes, um artigo que está em inglês, que nem todo mundo tem esse domínio em inglês, então você já fica com o pé atrás. Só que aquilo, como eu sabia que era importante pra mim, em termos de ter um diferencial, de repente, para apresentar um seminário, um trabalho, uma apresentação e trazer uma referência científica, né, de fato, com respaldo, eu sabia que aquilo poderia ser um diferencial para mim. Fora isso, é aquele momento em que você estuda além daquilo que é proposto, além do que é dado. É o que a gente chama de estudar além da universidade. Então isso é algo que qualquer aluno que se dedique, né, vai passar por isso, que é você estudar aquilo que é dado em sala de aula, os livros, e ó, bacana. Só que quando você vai em busca de artigos científicos, você está indo além, porque quando você se depara com artigos científicos, você se depara com tanto conteúdo que às vezes não é dado na universidade, que literalmente você está estudando além. Você está fazendo um estudo, um investimento em você por meio de informações que você já vai estar tendo na universidade e que talvez você não teria se você não tivesse tido essa iniciativa de ler artigos científicos, que são artigos que você vai ler por conta própria, que não são às vezes o professor que vai estar sugerindo. E aí é uma questão mais de interesse, né, do aluno. No meu caso, esses artigos científicos eles eram usados nem tanto para estudar para uma prova, porque a prova eu usava de estudo aquilo que eu já falei até agora, mas os artigos científicos eles eram muito utilizados por mim para elaborar seminários, apresentações, trabalhos, onde eu literalmente trazia conteúdos
tão bacanas, sabe, assim, interessantes, que até mesmo às vezes o próprio professor ou professora se surpreendia de ver que um estudante de graduação já estava lendo artigos científicos daquela, sabe, origem, daquela natureza, trazendo conteúdos que nem mesmo às vezes os professores traziam para as aulas. Então é aquilo. Era, pelo menos para mim, um momento assim enriquecedor, apaixonante, fora o fato de que de cara, de quebra, eu ainda aprendia um pouquinho ainda de uma outra língua que, enfim, eu acho interessante. É aquilo, né? Aquilo que você usa de estudo, de informação que vai te agregar, tá valendo. Informação boa, né, que vai te agregar, nunca é demais. A diferença aí que eu faço, né, de questão cronológica é que a questão dos artigos científicos não era uma coisa que eu tinha já de início. Como eu disse, foi algo que foi evoluindo. Fora os artigos científicos, a questão das xerox, de anotar tudo, de estudar slides, de estudar livros, isso aí eu já tinha desde o primeiro semestre. E levei comigo, obviamente, né, até o final do curso. E só uma coisa, tá? Essa questão aí dos artigos científicos que eu falei que é uma coisa que você estuda além, pode parecer que é algo meio desnecessário, porque você pode muito bem, né, não fazer esse além e simplesmente tirar boas notas estudando, né, por livros e tal. Ok, pode acontecer. Só que quando chega a época do TCC, no meu caso, né, o TCC foi feito no último ano do curso. Gente, eu estudei muito por artigos científicos. Para elaborar o meu TCC, eu estudei muito por artigo científico e muitos eram em inglês. Pensa só o quanto que eu iria ter de dor de cabeça a mais, né? De trabalho, de estresse, se eu fosse aprender a ler artigos científicos só nos 45 minutos do segundo tempo. Ia ser um trabalho, um estresse gigantesco. Então, como eu já tinha tido várias experiências de leituras de vários artigos científicos durante o curso, quando eu cheguei lá no último ano para fazer o meu TCC, eu já sabia onde procurar os artigos científicos, eu já sabia como é que era fazer uma leitura de artigo científico. Então, é aquilo. Não foi demais eu ter estudado, eu ter me dedicado a ler vários e vários artigos científicos durante o meu curso. Fora o fato de que eu acabava tendo um diferencial nas apresentações dos meus trabalhos e, consequentemente, nas notas desses respectivos seminários. Então, ó, tudo lindo. E é isso, se você gostou do que eu compartilhei, deixa o seu joinha aqui embaixo. Lembre-se que aqui eu trouxe a minha rotina de estudos. Cada um sabe o que funciona melhor para si. Se alguma coisa que eu trouxe aqui puder ser um incentivo para você, alguma inspiração, pronto. Use isso e teste para ver se você vai se dar bem com essa, de repente, rotina de estudos, com livros ou com anotações. Enfim, você vai vendo o que vai funcionar melhor para você. O importante é estudar, obviamente. Nos comentários me escreva se você gostou do vídeo, se você tem alguma técnica de estudo que eu não citei aqui, ó, comenta aqui, tá? Pra gente enriquecer ainda mais as formas possíveis de estudo. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem se interessar. Compartilhe o vídeo, tá? Com aquela pessoa de repente que está começando aí uma faculdade, uma universidade, esse vídeo pode ajudar. Na descrição eu deixo o link da playlist Profissão Nutricionista, que esse vídeo aqui faz parte, porque lá nessa playlist você vai poder conferir outros vídeos relacionados tanto ao curso de nutrição quanto à profissão em si. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.